Meus amigos, tudo bem com vocês? Começando o RuivoCast, hoje estamos falando de saúde, né? Estamos trazendo um caso aqui muito sério, né? Um caso quase único, são poucos os casos que existem no mundo, e um deles fica aqui na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, que é o caso do Arthur Jordão Lara, um menino de apenas 5 anos e 9 meses, 5 anos e 10 meses de idade, que sofre da síndrome da distrofia muscular. É uma síndrome muito rara. Nós, para falarmos desse assunto aqui, estamos trazendo duas especialistas, né, na área da fisioterapia, para justamente explicar, e junto com a mãe, inclusive, que está aqui, a Natália Jordão, que é a mãe do Arthur. O Arthur que está agora com um processo na justiça, para é vacina? É uma injeção? É um remédio? Um medicamento no valor de 16 milhões de reais. Essa é uma dose única, o medicamento? Uma dose única para poder eliminar ou estacionar essa síndrome. Eu vou começar a entender desta questão do mesmo jeito que vocês aí. Então, a minha curiosidade vai fazer com que eu pergunte bastante coisa e elas vão responder na medida do possível para a gente poder entender o que está acontecendo com o Arthur. E o Arthur que recebeu essa liberação da justiça, uma liminar, né, autorizando que o governo pague esse remédio no valor de 16 milhões de reais. São fatos curiosos que acontecem dentro do setor humano, né, dentro das situações das mais raras que existem no mundo. Essa não é diferente. Antigamente chamada de síndrome do Duchenne, e agora a gente fala, é mais comum falar distrofia muscular. Por isso que nós estamos com as fisioterapeutas aqui, especialistas inclusive em fisioterapia na água, o que deve trazer, com certeza, benefícios assim extraordinários, não só para esse tipo de síndrome, mas para tantas outras doenças, né? Está no ar o RuivoCast Saúde, e a partir de agora eu tenho o prazer de ter você na companhia. Caso goste do assunto, se interesse, por favor, deixe um like para que este programa tenha mais relevância e possa ser levado para mais pessoas. O uso da máscara se faz necessário porque ele não pode ter contato físico entre as pessoas comuns, justamente para que não pegue nenhum tipo de bactéria. Acredito eu que seja por causa da imunidade do Arthur. Está no ar o RuivoCast Saúde e vamos entender um pouco mais sobre a distrofia muscular. Gente, só para corrigir aqui, é distrofia muscular, tá? Eu falei distrofia o tempo todo porque eu marquei errado aqui, por isso que eu anunciei errado, mas é distrofia muscular. Obrigado por correção, né? Assim a gente vai aprendendo, não é melhor assim? Ah, com certeza. A gente vai aprendendo tudo 100%, parece que a gente é inteligente em tudo, né? Você percebeu que jornalista é assim, né? Eu vi o Jô Soares fazer programa de televisão, eu falei, nossa, como o Jô Soares é inteligente, né? Sabe tudo, Sabe né? tudo. Depois a gente descobre que tem um ponto por detrás, né? E sempre tem uma pessoa orientando alguma coisa, o TP na frente, né? Isso nos permite ter mais segurança na hora de falar. É um assunto completamente diferente. Sim. Eu trato de vários assuntos aqui. Na verdade, a gente vai falar de causas aqui, de tratamento de causa para várias patologias do corpo físico e também de transtornos mentais. E dificilmente a gente vai abordar um assunto tão interessante, né? No sentido de orientar as pessoas sobre uma questão de uma síndrome. Pô, raramente a gente recebe pessoas falando sobre um caso tão específico que é o caso do Arthur. Queria primeiro agradecer a Natália Jordão. Tudo bem, Natália? Tudo bem, Alex. Obrigado por você estar aqui, viu? Sou eu que agradeço. Eu quero começar com esse agradecimento a você, a Priscila, que é madrinha do Arthur também, as minhas duas companheiras de vida, eu falo, que é a Andréia e a Célia. E também uma amiga especial, que é a Maria Lúcia Amari, porque ela está dando um suporte para a gente, desde que a gente descobriu essa doença, ela está nos ajudando e nos orientando. Que bom, que bom. Um abraço para a Maria Lúcia também, gosto muito dela. Foi aniversário dela esses dias, inclusive. Sim. E que bom que você está tendo um apoio de uma deputada estadual, que é importante, né? Principalmente porque tem que lidar com os tratos públicos. Políticas públicas no Brasil não é fácil. Não. A gente sabe que é tudo muito bonito no papel, mas nada se cumpre tão facilmente assim, né? Mas enfim, não estamos aqui hoje para criticar, nós estamos aqui para avaliar as condições e ver o que podemos contribuir nesse bate-papo. Na minha frente eu estou aqui com a fisioterapeuta. Opa! Aqui está a Célia Maria Orita. Isso mesmo, Célia Orita. Célia Orita, muito simpática você, bonita e simpática. Ah, obrigada. Tudo bem? Ótima. Você trouxe a filha na companhia hoje? Ah, sempre Linda, junto, né? Sempre bonita. junto. Qual o nome Eu dela? também acho. Marie. Marie, puxou a Ana mãe ou puxou Marie. o pai, Ana Marie? Puxou a mãe ou o pai? A mãe, né?
O pai, os digamos, dois. o olho meu. O olho seu, né? E ao meu lado, minha ex-vizinha, Andréa Castanho. Tudo bem, Andréa? Muito prazer em estar aqui, muito bom reencontrá-lo. Que bom, né? Com saúde, E né? muito bom poder contribuir aí para a história do Arthur. São 30 anos de fisioterapia? 30 anos de formada. A Célia tem quanto? 32? 32 anos. Ou seja, experiência que não falta. Estamos numa boa jornada, né, Andréia? Uma boa jornada. A Célia é fisioterapeuta especializada em fisioterapia aquática, graduada pela PUC há 32 anos, supervisora do estágio de uma universidade na especialidade de fisioterapia aquática, proprietária e coordenadora da equipe de fisioterapia da Físio, né? Aquática, Fisioaquática Célia Orita, ministrante de cursos de fisioterapia aquática. A Andréa, aqui ao meu lado, é especialista em fisioterapia neurofuncional, COFITO, né? Isso. Especialização em educação especial, mestre em distúrbios do desenvolvimento, pela Presbiteriana Mackenzie de São Paulo Universidade, experiência profissional em Sorocaba, proprietária e responsável técnico da Clínica de Reabilitação Espaço T. Terapêutico. Espaço terapêutico Andréa Castanho. Que bom que vocês estão aqui, gratidão, né? Começar pela Natália. A Natália, para a mãe tudo é difícil, né? Até uma gripe no filho da gente, a gente já entra em desespero, uma febre alta, não é verdade? Sim, com certeza. Como é que é para você, né? A questão é que vocês já tiveram um caso do seu irmão, Sim. que faleceu com essa síndrome. Sim, com essa doença. E depois de muitos anos você engravidou, né? E teve o Arthur. Sim. E depois descobriu que o Arthur também teve essa síndrome. Sim. Como é que foi para você receber essa notícia, né? Sendo que já teve um trauma na família do teu pai, da tua mãe, né? Eu vejo que seu pai fala tanto carinho do teu irmão. Sim. E de repente acontece uma notícia dessa para você, né? Foi com quantos anos que soube da notícia do Arthur? Foi 30 anos de diferença do diagnóstico do meu irmão, que era o Ricardinho, Certo. e do Arthur. Caramba. Então foi uma... É triste demais você já ter vivido isso e viver de novo. Certo. Mas a diferença é que existe uma esperança. Hoje existe um tratamento. Na que época, não. Não, meu irmão faleceu há 13 anos. Esse ano faz 13 anos Tá. que ele faleceu. Ele morreu com quantos anos? Desculpa. 22 anos. 22 anos. Estendeu meu, né? Sim, Estendeu. a previsão era que ele vivesse até os 12. E ele chegou aos 22. Certo. E a diferença é que hoje existe um tratamento, que é uma terapia gênica, chamada Elevides, que ela custa 17 milhões de reais. 17. Eu falei 16. Ele errei É. por 1 milhão. Só um milhão. Como se é muita diferença. E quando a gente recebeu o diagnóstico, então foi um ano de investigação. Quando a gente recebeu o diagnóstico dele, foi no dia 21 de agosto de 2024. Recente, inclusive. Recente. E a gente descobriu com a seguinte diferença. Você vai sair daqui, na consulta com a doutora Juliana Arita, você vai sair daqui, você vai encontrar o doutor Luiz Fernando Gross-Klaus, que é especialista no Elevides, e ele vai te direcionar o que é que você vai fazer. Então, essa medicação, ela para a progressão da doença. Só que para você ter acesso a essa medicação, eu tô tendo que fazer todo o barulho que eu consigo e vou fazer mais ainda, porque eu vou chegar nessa medicação para o meu filho e para os outros que precisam também. É bastante gente que sofre dessa síndrome? Eu estou falando de síndrome, vocês preferem falar distrofia, né? Distrofia. Dessa distrofia? Eles chamam de DMD hoje, Isso. né? É distrofia muscular de Duchenne. Tá. É o nome. Tá. Né? Distrofia porque eles não produzem a distrofina. Isso. E isso enfraquece o músculo, né? E músculo é tudo no nosso corpo. Para andar, para respirar, para se alimentar, para falar. A gente precisa de músculo. E quando você sabe que o seu filho sofre disso e existe um tratamento para a mesma doença que levou o seu irmão há 13 anos atrás, como que faz para conseguir? E aí foi o que a gente fez. A gente foi atrás do advogado, a gente entrou com a ação no aniversário de morte do meu irmão, que é 26 de agosto. Falo que é tudo muito marcante, assim. Aí a gente entrou com a ação, a gente passou pela perícia, o perito autorizou, a gente teve a liminar em dezembro. Aí teve mais algumas decisões no processo, mas a gente tem o direito, mas a gente ainda não recebeu a medicação para parar a progressão da doença. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto para entrar na questão do processo, para ver se já tem jurisprudência, pessoas que já receberam essa medicação, você deve ter contato com outros pais, né? Sim. Célia, é uma distrofia rara?
Ela é rara, né? Mas, porém, tem outras pessoas onde a gente já atendeu, né? Com essa síndrome. Alguns já se foram, outros ainda em tratamento. Inclusive, eu fiz a fisioaquática também para o Ricardo, irmão, né, dela, e a gente acompanhou todo o processo também. Então, antes de ter fechado o diagnóstico, a Natália entrou em contato comigo, com as outros profissionais de São Paulo, onde ele estava passando, e já me contactou, e a gente começou já sem saber, sem ter o diagnóstico fechado, a gente já começou com a fisioterapia aquática, né, como um preparo, independente de ter a síndrome diagnosticada, a gente já começou um trabalho de preventivo dentro da aquática, né, da fisioterapia aquática, onde a gente trabalhava toda a parte de mobilidade, toda a parte de manter a força que ele tem, todo o trabalho de desenvolvimento, porque ele ainda é criança, né, está em fase de desenvolvimento ainda, então a gente já começou. Então, né, e hoje aqui eu estou assim, né, agradecendo realmente a Natália pela confiança, né, no trabalho, e também por outras pessoas que têm esse diagnóstico, né, e que a gente consiga trazer também mais esse conforto e, de repente, quem sabe trazer mais esses medicamentos para essas pessoas que também sofrem. Que tenham mais acesso. Que tenham mais então, acesso, assim, isso mesmo. A Natália teve a oportunidade de cair numa médica em São Paulo, na qual direcionou os caminhos para chegar ao Elevides. A gente tem muitos outros casos, a gente não tem um número muito grande, mas existem outros casos que não ficam meio perdidos. Passam no neurologista que não é tão especializado no assunto e começa-se um tratamento, mas ainda desconhece o Elevides. Então, que esse podcast ele sirva para mostrar para as pessoas sobre o Elevides. Eu comentei já com a Natália e com o Josias que nada é por um acaso, né? Que eles têm uma missão. E eu acho que a missão é levar informação para as pessoas, né? Porque assim, vocês tiveram a felicidade dentro de uma infelicidade de encontrar as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. E muitos não têm, né? Então, assim, eu sei de casos aqui em Sorocaba que já não dá mais para tomar o Elevides, porque não são elegíveis, porque ainda tem a questão de exames para ver se o caso é ele não são todos. Não são todos. Então, a gente tem casos aqui que não são. Etapas também da patologia, né? Às vezes estão numa fase mais avançada, que não tem como a gente nem... A gente sabe que se perder a marcha, que é uma progressão da patologia, não se pode fazer uso do Elevides. Quais são os primeiros sinais que você viu no Arthur? Porque você procurou antes de saber sobre a questão da distrofia, né? Eu tive medo já. Quando eu descobri que o Arthur era menino, eu tive um medo. Por quê? Se fosse menino, não teria esse perigo? Não, a doença, a distrofia muscular de Duchenne, ela é para meninos. Ela só desenvolve em meninos. Tanto que eu não tenho. As meninas levam o gene. Elas podem carregar o gene ou não, porque é ligado ao cromossomo X. É ligado ao cromossomo X. Então, ela pode carregar ou não a patologia. Entendeu? E o menino, como é o X, ele é XY, ele vai pegar o X então da mãe, ele vai pegar o X. Com certeza ele vai desenvolver a doença. Esse é o seu irmão que faleceu? Meu irmão que faleceu, meu irmão com meu pai. Ele ainda teve um prolongamento de vida, né? Prolongamento. Eles esperavam até 12, ele viveu até os 22. Olha, nessa fase ele estava fazendo a fisioaquática. Sim, eu lembro desse rostinho nessa época. Ele fazia tudo. Quando meus pais ficaram sabendo o que existe para fazer, existe fisioterapia, que a fisio, que foi no meu casamento. Ele foi meu padrinho. E aí ele... O que existe hoje? A fisioterapia. A gente fez a fisioterapia foi com a Lígia, que é uma grande amiga. Sim. E quando eu descobri, a primeira pessoa que eu liguei foi: o que eu faço, Lígia? Para quem o que eu faço? Olha, eu vou direcionar você para quem você vai para a Andréia. Ela já tinha um nome, que quando eu fui começar a investigação também conversei com ela e ela também falou a mesma coisa. Algum propósito Deus tem para você e para sua família. E é isso que a gente quer trabalhar. Então, a gente ir às redes sociais é para pedir o remédio e também para ajudar as pessoas a terem a consciência de o que é isso. Por exemplo, uma das coisas que a gente os pais estão batendo é ter o teste do CPK, ter o CPK no teste do pezinho. Eu fiz o teste blaster que tinha lá
do pezinho, mas não tinha o CPK. Se eu soubesse que existia esse exame, a gente já teria começado as físios antes, ou tudo antes. Mesmo com o seu irmão morto, né, por causa da distrofia, você fez o teste do pezinho e não fez com... Fiz o blaster, mas não tinha o CPK, eu não tinha esse conhecimento. Não você existia. não tinha esse eu conhecimento, não tinha esse mas já conhecimento. existia. Hoje existe, eu não sei se há 5 anos atrás Tá. existia. Se o Arthur tivesse nascido no lugar da Isadora, com 11 anos, não teria tratamento. Ou da Isabela, que tem 8, não teria tratamento. Deus mandou ele na hora certa, com o propósito Não dele. tenho dúvida disso, né? Sim. Quais são os... quais são o que é, ao decorrer do tempo, depois que você descobre a doença, no período, vocês falam mais ou menos 5, 7 anos de vida, né? Em relação à descoberta da doença, o que acontece com a criança? O que a gente vai percebendo assim, a criança é uma doença genética, então ela já nasceu com ela. Então, o que a família começa a observar? Quedas que não são comuns, porque a criança cai, ela tropeça, cai, mas um aumento da incidência dessas quedas. Tem uma idade para isso? Em torno de uns 7 anos, né? 6, 7 Em anos. alguns casos antes. 3, 4. Antes. Na primeira infância. Na a gente primeira fala, infância, né? Então, Que é lá mais... com 3, porque a criança, quando a criança ela começa no desenvolvimento, vamos pensar no desenvolvimento normal. Então, a criança, ela tá andando, ela tropeça, ela cai, só que ela vai adquirindo habilidades e vai melhorando isso. Essas crianças não. Elas caem e continuam caindo. Começam a apresentar dificuldade para subir um degrau. E aí, isso chama atenção, a família acaba levando no pediatra, alguns pediatras falam, isso é normal, né? Então, com certeza, a Natália já subiu a antena porque teve um caso na família. Sim. Então, Ela estava muito mais às vezes a antenada. gente vem com um diagnóstico um pouco tardio até. Sim, Né? demora Por isso, tanto, por não ter o conhecimento. Por não ter o conhecimento e por não ter o teste do pezinho, como ela falou lá do CPK, que daí você já identifica algo de errado. E aí você já investiga um pouco mais. Então, seria mais ou menos isso que é observado pelas famílias. Eu observei ele mais lento que as irmãs, mas ele nasceu no meio para o final de 2019, logo que, enquanto eu não tomasse as vacinas, eu já não saía de casa, eu era super encanada nisso. Aí, em janeiro, já começou a pandemia, começou isso, então a gente já se isolou. Então, isolou ele com 2 irmãs. Certo. Uma irmã 2 anos mais velha, a outra 4. Aí, Leio. Que graça, hein? Aí, quando ele foi Tá fugir para funcionando. trabalhar. Que bonito. Só falar que é a cara do pai, que a gente sabe, né, Tata? Não conheço o pai, então é a cara da mãe. É, o outro é meu. E ele era mais devagar, mas ele era o bebê das irmãs. Então, imagina. Pandemia, todo mundo dentro de casa, ele era o verdadeiro bebê. Elas trocavam ele, queriam fazer tudo, então eu achava que ele era lento porque ele estava lá. Quando voltou para a escola, a gente começou a ver ele um pouco mais lento que as irmãs e com as outras, que os pares, né? Que as crianças da mesma idade. E aí a escola chegou a suspeitar de autismo. A gente foi fazer toda a investigação, a fono falou, não, eu quero uma investigação completa. Giovana, a fono dele. Quero uma investigação completa. Foi difícil eu querer fazer essa investigação completa. Você estava meio que... Gente, né? Mas vamos. A terapia e são 2 coisas que eu preciso usar muito. A minha fé e a minha terapia. Que é o que fortalece pra gente ir em frente. Aí a gente foi investigar. Foi 1 ano de investigação. E o CPK é esse, que o normal nosso é 150, que é isso, né? E o dele é 15 mil. Então, peraí, é alguma inflamação muito grande. Então, agora vamos fazer outro exame. Fizemos o exame da investigação genética. O Célia, a família linda. Linda. Elas são da mesma idade? São gêmeas? Não, essa tem 11 e essa tem 8. Tá. Olha, tem uma escadinha. É, uma creche, né? Que maravilha. Célia, existe algum tipo de... outro tipo de doença neural ou alguma coisa, ou outro tipo de doença que é parecido com a síndrome, que as pessoas confundem muito? Você que trabalha tanto tempo na fisioterapia, praticando, principalmente a fisioterapia aquática, né? Depois você explica até um pouquinho sobre essa questão pra gente também, a importância dela. Existem várias doenças neuromusculares, né? A Andréia é até mais especialista, bem específico, né? Mas existem várias doenças. Tem algumas que começam na infância, outros que acometem mais na fase adulta, né? Que é
esse lance de estar diminuindo as forças musculares, né, da perda da força muscular. Tem algumas causas um pouquinho diferentes, mas a grosso modo, né, para quem realmente não conhece, né, as patologias, as pessoas vão perdendo as forças musculares, as fibras, né, não conseguem mais fazer essa contração muscular adequadamente e realmente vão paralisando por conta dessa falta de contração muscular, né? Essa síndrome, Então, ela lembra... São várias... São várias... Ela é muito próxima de algum outro tipo de síndrome, não? Que as pessoas... É que assim... Eu acho que a mais conhecida, a que se fala mais, é o Duchenne. Mas existem outras, né? E cada uma com a sua especificidade, com a sua particularidade. Em função, por exemplo, o Duchenne é lá distrofina que não tem no músculo. Eu tenho uma outra criança que é do cromossomo 6, que não tem o colágeno no músculo. Mas... A grosso modo, o que a gente pode dizer? A perda muscular, a perda de força, ela é muito parecida. Alguns casos, como é dessa menina, é comum ter contraturas logo na primeira infância, contraturas articulares. Então, diferente do Duchenne, o Duchenne ele vai adquirindo isso ao longo do tempo com a perda de força, né? E como ele vai perdendo força, ele vai deixando de fazer movimentos, esse músculo ele vai encurtar, vai contraturar, vai deformar, né? Então, aí deformando a articulação. Então, cada distrofia, cada doença neuromuscular, como a gente chama, tem a sua característica. Mas, em sua grande maioria, é a perda de força muscular. Existe alguém que já ganhou esse remédio? Sim, o primeiro menino foi o Henrico, que ele é de Varginha, mas ele fez uma vaquinha, porque até então não era autorizado pela Anvisa. É a partir de dezembro desse ano passado que foi autorizado. Ufa! Graças a Deus. Mas aí ele foi o primeiro e já mais 9 meninos tomaram. Só que o que está acontecendo é que eles estão dando preferência para o limite da idade, que são crianças de até 7 anos e 11 meses. E o que acontece é que o menino hoje, de 5 anos e 10 meses, que anda, que faz tudo mais dentro da normalidade, não vai estar assim mês que vem, ou no próximo mês. Elas que convivem com o Arthur podem dizer que ele perde diariamente. E essa é a minha grande luta, que todos tenham direito, não só os maiores. Os maiores eu entendo, precisam também, mas os menores também precisam, que é o caso do Arthur. Já que vai ter que aplicar, qual a diferença de aplicar amanhã ou hoje, né? E é uma corrida contra o tempo, porque quanto mais rápido o Arthur receber o medicamento, menos perda ele vai ter. Você tem algum prejuízo também para quem toma mais tarde do que quem toma antes? Se você parar para pensar, se demorar muito para tomar, eu vou ter mais perdas. Então, eu tenho prejuízo. Já vai estar com a sequela, né? Quais são as perdas que depois não voltam mais? Então, assim, a gente não tem muitos casos ainda pós-Elevides. Os que tem pós, a gente tem os vídeos, eu posso até mandar para vocês os vídeos dos meninos subindo a escada. Até hoje o Josias compartilhou um vídeo do Joaquim subindo a escada. E você vê que ele, depois do Elevides, ele está quase igual ao Arthur hoje. Como o Arthur é. Então, se o Arthur se o menor toma hoje, ele sobe a escada, ele desce a escada, ele anda, ele corre. Faz ele dá um pulinho. Vai manter o que ele tem. Quando ele chegar, vai fazer 6 anos agora em junho, ele vai perder. Vai atrofiar o músculo dele. Dia a dia ele perde. Dia a dia ele perde um pouco. Porque mesmo com o medicamento, ele não vai voltar a ter os movimentos que ele já perdeu. O que ele perdeu, ele já perdeu. Perdeu. Se você observar na foto, a panturrilha dele é maior. Tá vendo? Ele tem uma... Todos em casa têm a perna grossa, fato. Menos a mais velha. É um acúmulo de gordura que existe. Entendeu? E você acha que ele é forte. Se você olhar o corpo dele, você acha que ele é inteiro forte. Mas não gordura? É uma substituição. O tecido muscular ele é substituído por gordura. Então, parece forte, mas ele é muito fraco. E como é que essa distrofia, a sua convivência com o Arthur, como é que é para você como mãe? Para entender um pouquinho a alimentação, o cuidado, me parece que ele fica isolado, né? Como que ele vai na escola? Como é que se vira? Me lembra um pouco daquele filme da bolha? Lembra daquele filme da bolha que tinha um menino que ficava o tempo todo numa bolha? É um menino, né, que ficava numa bolha. É um filme antigo. O mais fácil para você entender hoje... Lembra quando a gente viveu o Covid? Lembro.
Eu tô vivendo de novo, só que só dentro da minha casa. Puxa. Eu, meu marido e meu filho, porque as meninas estão morando com os meus pais. Porque elas têm idade para ir na escola, voltar, estudar. Elas têm coisas, não dá para eu limitá-las. Então elas foram morar com os meus pais. Então começou a mudança aí. Ele não vai à escola. Olha só que situação. Ele foi à escola até dezembro do ano passado, esse ano não foi. Aí tem gente que fala, nossa, mas você é exagerado. Não, eu tenho uma recomendação médica do neurologista dele, que ele fala, ele não pode ter contato com determinados vírus que vão causar o anticorpo. Se ele tiver contato com esse anticorpo, ele não toma o Eleviedes. Quais vírus que não pode ter contato? Não existe, não existe um nome específico, tá. mas é um que vira o anticorpo. Eles ainda não sabem dar o nome porque é tudo muito novo, né? Estou tentando ser mais pedagógico possível aqui, porque Sim, como fica sim, um podcast sim. para as pessoas que estão assistindo. Sim. Porque pode ter um filho alguma parecida. Sim. Depois a gente vai falar um pouco mais dos sintomas, para deixar bem, para as mães prestarem atenção, né? Sim. E saber também o que ela tem feito, né? Para quem tem a síndrome. E aí o que eu fiz? Distrofia, perdão. A gente se isolou, né? Eu, Josias e o Arthur. As meninas foram com os meus pais, então a gente evita que ele fique doente. A gente não pode que ele fique doente. Vai que o remédio chega amanhã. Ele não pode ter uma febre 15 dias antes da aplicação. Então ele tem que estar totalmente bem. Então são 2 fatores, para não ter o anticorpo e para não ter outras coisas, porque eu sei o que uma gripe faz com um portador de DMD. O meu irmão, cada gripe que ele tinha, ele ia para o hospital. Cada gripe era uma pneumonia. Quantos finais de ano meus pais passaram no hospital internado com o meu irmão? Né? É desafiador, hein? Mas a única coisa que a gente mantém é a rotina das terapias. E os coleguinhas, só brincar, como é que ele faz? Não brinca. A brincadeira dele sou eu e o Josias. Se ele tomar a medicação, ele pode... Ele vai ficar uns 30 dias, porque nem vacina pode tomar, porque tem vírus vivo. Então, por isso que ele está tão isolado. E aí, 30 dias, mais ou menos, 60 no máximo, aí ele já volta para a vida normal. Volta a viver. É um sacrifício agora, né, para que ele tenha um pouquinho mais de qualidade de vida. Ele está num ambiente controlado, então é o que a Natália falou. Ele sai de casa para ir para as terapias, e das terapias vai para casa. Então, assim, na clínica, o que a gente tem máscara lá, os acompanhantes, a gente não tem um movimento muito grande no horário que ele vai, e quem está lá aguardando a outra criança que está na TO, na terapia ocupacional, estão tão sensibilizados que eles já vão de máscara, inclusive as crianças, né? Então, assim, é um cuidado que todos nós temos, e até quem não conhece muito está tendo também. Então, estamos num ambiente controlado em prol do Arthur. E isso também acaba, assim, levando orientações para pessoas que nunca tiveram contato com a patologia e que começam a sinalizar isso e começam também a nos ajudar, né? A entender o caso e ter mais empatia também por tudo. Então, lá na clínica também, o Arthur faz sozinho, né? Dentro da piscina, mas depois tem uma aula que é em grupo, porém eles esperam do lado de fora do recinto da piscina, esperam o Arthur ir embora e depois a gente chama, para que realmente a gente não tenha tantas pessoas, né, juntas ali. A gente tenta fazer um ambiente bem controlado, então se tem ali um movimento maior antes do Arthur chegar, a gente já combinou com o Josias, espera lá embaixo no prédio, que é um ambiente aberto, a hora que melhora a gente sobe, e assim a gente está caminhando até a chegada aí do Eleviedes. É um sacrifício que de repente vale a pena, né, para que ele fique preparado para tomar o medicamento, né. Eu vi o André, quando a gente fala da equipe multidisciplinar, quais são os profissionais envolvidos para esse tratamento de distrofia? A gente tem toda a parte médica, né, a qual o Arthur faz acompanhamento, que é o neurologista. Não só, vamos falar aí como um todo, dentro da distrofia muscular e do Duchenne, a gente precisa do neurologista, a gente precisa de um cardiologista, a gente precisa de um pneumologista, mais algum? Pneu é o Fábio, que é o Dr. Fábio Bozelli, que é o pediatra dele. Eu falo assim, Dr. Fábio, tira alguma dúvida? Ele fala assim, não tira ele de casa. Eu respondo você, então a gente tem esse cuidado. Não tira, vamos cuidar, vamos evitar, porque o que está dando de gripe a gente sabe, né? Sim. Ele tem a psicopedagoga, que é a Patrícia, não sei falar o sobrenome dela, é Rai alguma coisa, que ela também é psicóloga, é psicopedagoga. Nós temos a TO, que é a Karen. A TO, lá da clínica. E a Terapia ocupacional. Tá. Ela é terapeuta ocupacional.
E as fonos, que é a Luana e a Giovana, que ele Porque voltou. começa a ter problema na comunicação? É músculo, né, a língua. Tudo então é ele tem que músculo. saber Tudo é músculo. levar a Fala, língua e pra fazer o respiração. exercício. Mas ele fala normal coração. hoje? Ele fala infantilizado, tá bem melhor, né? Melhorou. Melhorou muito, mas ela faz o exercício. Uma faz o exercício, enquanto a outra é para falar certo. Gente, E tem um a monte de gente. psicologia. Tem a Sim. psicologia também. É. E assim, tem os médicos Que é com a especialistas, né? O neuro, o pneumo, mas precisa também dos físios neuro, que Sim. a Andréia... Tem a parte da fisioterapia. É, Então, tem a a fisioterapia motora fisiorrespiratória, comigo, a fisioterapia aquática com a Célia. A gente ainda não está precisando da fisioterapia respiratória, mas dentro tanto da fisioterapia motora, eu acredito que dentro da faz fisioterapia também, aquática, a sim. gente aborda... Tem essa parte, Tem né? a questão de tronco e a parte respiratória Respiratória. que é trabalhado. Então, hoje ele ainda não precisa da fisioterapia respiratória. É mais mas preventivo. o Ricardinho precisou lá na Meu irmão frente. com É. 15 anos já foi para um respirador. Falta de ar, não Falta tinha... de ar, não tem. Que é a ventilação mecânica não Sim, invasiva. sim. Né? Então, assim, hoje, eu acho que já de uns 10, 15 anos para cá, melhorou muito a sobrevida desses pacientes quando introduziram a ventilação mecânica não invasiva, que se faz uso à noite, Qual o nome principalmente. daquele Embu? Aqueles Ambu. Ambu, né? Meu irmão usou Ambu, fazia muito treino com Ambu. Sim. E daí ele foi pro Zipac, para Porque- dormir. Porque sobreviver com Zipac. precisa melhorar a capacidade pulmonar, né? Então, a mecânica respiratória, ela precisa ser trabalhada para manter a capacidade respiratória aí, para continuar Tem respirando. oxigenação, né? Na Sim. musculatura, Sim. em tudo, né? Sim. Em tudo. O Célia, fala um pouquinho da fisioterapia aquática. Qual que é a importância dela? O que é, Então, no que elas usam? como as crianças com Duchenne, né, elas têm um déficit de força muscular, e é o progressivo isso, vai perdendo as forças. Então, dentro da água não se tem a ação da gravidade, né? Não tem a gravidade, então facilita mais os movimentos. Então, eles conseguem, por exemplo, uma criança que não tem condições já de fazer uma marcha fora da água, dentro da água ele consegue. E consegue fazer os movimentos a gente fala amplitude de movimento, né? Na angulação que a articulação deve fazer. E dentro da água a pessoa consegue, né? Fazer todos os movimentos sozinhos, não precisa do fisioterapeuta realizar para eles. Ele mesmo, com o músculo dele, ele consegue dentro da água. E assim a gente mantém essa articulação o mais sadia possível. Né? Então, a aquática vem paralelo à fisioterapia de solo. Ela não vai substituir a de solo, mas no ele caso, vai paralelo, ele Mas vai ela vai ser auxiliar muito. 100% de preencher para quem não tem condição, que é o caso do Arthur. Sim, O Arthur não sim. pode fazer de solo, né? Não, ele faz, ele faz a Ele de solo, ele faz a de solo. O que eu sempre falo é assim, a fisioterapia motora no solo é de extrema importância. A fisioterapia respiratória, a fisioterapia aquática, ela auxilia a Exato. fisioterapia De solo. de solo, mas elas são tão importantes quanto. Tá, entendi. Entendeu? Então, assim, a fisioterapia aquática e a fisioterapia respiratória não caminham sozinhas. Tá. Né? E a fisioterapia motora de solo, ela fica empobrecida se não tiver Exato. os outros, E a entendeu? fisioterapia neurofuncional? Então, os objetivos, eles são muito parecidos, parecidos. né? Então, a gente precisa trabalhar essa musculatura como um todo, para que a gente mantenha a força e qualidade dessa contração muscular, para que ele tenha as atividades de vida diária dele dentro da independência que a gente, né? Dentro da qualidade de vida. A gente tem como objetivo também, além, né, do ganho de força, da articulação, a gente precisa manter o ortostatismo, então ficar em pé, o ficar em pé, né? Dentro da água facilita, mas o ficar fora da água também é importante, porque ele precisa de toda a mecânica da respiração, do intestino, e ele precisa disso para manter a qualidade de vida. Então, isso é possível fora da água. Então, a gente mantém todas essas atividades
Acho que é isso, né, Célia? E saber fazer as coisas sem usar tanto a musculatura. Isso eu percebo. O que a gente acaba usando? Então, como fora da água a gente tem a gravidade, então, se eu uso muito esforço, se eu uso, por exemplo, carga, ele vai cansar. Eu vou prejudicar essa musculatura. Então, eu uso a gravidade a favor do exercício, do movimento. Então, eu preciso fortalecer ombro. Eu não vou ficar pedindo para ele fazer o movimento do ombro. Vamos segurar uma bola aqui, vamos jogar a bola lá. Então, a gente usa o lúdico, né, e a brincadeira em prol deste músculo, né, em prol dos objetivos que a gente quer. E o Arthur, ele é lúdico, ele é brincar. Totalmente. Ele quer brincar o tempo todo e eu acho que é isso. O maior desafio da fisioterapia motora pediátrica é isso. Né? É fazer os exercícios, fazer toda a reabilitação com todos os aparelhos, tudo que a gente tem lá dentro, mas usar o lúdico, o brinquedo e a brincadeira. Para a criança, ela vai brincar. E para os olhos nossos profissionais, tem muitos objetivos. Nossa, é bom, né? Porque pelo menos a criança fica incentivada, motivada, né? Sim. Então, às vezes a gente até escolhe, tem dia que tem momentos que assim, Arthur, vamos guardar os brinquedos. Acabou. Não quero ir embora. Quero ficar. Mais um pouquinho, ele fala, mais um pouquinho. Natália, como é que é a tua rotina no dia a dia com o Arthur? Para quem tem uma criança agora, fico imaginando que tem. Você sabe, né? Tem pais e pais, né? Eu sempre sou muito crítico aqui aos pais, porque praticamente cada 10 pais você não coloca metade como bons pais hoje em dia. Infelizmente, a gente vê pelo que a gente atende de transtornos aqui, os programas de transtorno emocional, a pandemia de mental que está tendo no mundo. Sim. As pessoas estão completamente, praticamente loucas, né? Estão vivendo a ansiedade muito forte, né? A depressão. Pais cada vez menos compromissados com os filhos, né? Aquela história toda. Então, a gente sabe que é um problema sério, né? E como a gente tem que olhar, né? O valorizar essa questão da saúde, de ter o filho, do cuidado que a gente tem, né? Porque não é todo pai que dá toda a atenção. Agora, imagino, no seu caso, que você tem que deixar suas 2 filhas na casa dos teus pais, né? Tudo bem que estão bem amparados, mas, família, o núcleo é núcleo, né? Não tem jeito, você sabe, você fala com o teu marido, sabe disso. E aí tem um Arthur lá que você tem que dar sem atenção, muitas vezes quase 100%, e as crianças... Porque para criança é complicado também de entender tudo, né? Não, deixa minha mãe lá, minha mãe tá olhando pro Arthur e nós aqui, né? E como é que é o seu desdobramento com tudo isso? A gente fez uma divisão em casa, eu e o José, a gente se divide, 3 dias vou eu pro escritório, meio período do outro dia vai você, então na semana a gente se divide, ele fica responsável pelas terapias, por acompanhá-lo nas terapias. Tá. E as meninas é vídeo, tem atividade disso. Eu tenho uma lição para fazer, eu vou no quintal da casa da minha mãe com tudo aberto, eu de máscara, elas de máscara, para fazer alguma atividade, mas sem o contato. Eu não beijo minhas filhas desde janeiro. Nossa, gente. E principalmente a mais velha já é moça, 11 anos ela já é, né? A de 8 é contato, ela é o meu marido em pessoa, ela é de contato, de beijar, ela gosta. Qual é o nome dela? Isabela. E a outra? Isadora. Tá, que lindo. E aí a gente fez essa divisão, mas elas entendem muito, muito disso. Eu falo que as 2 são meus presentes, porque elas entendem. A Bela quis gravar um vídeo pedindo o remédio pro irmão, pedindo para as pessoas compartilharem, que eu ainda não quis usar. Não. Eu ainda não quis usar esse vídeo, porque eu ainda tô, né? E aí ele fica em casa, então a gente tem essa divisão. De manhã são as terapias e à tarde ele tem a escola. Nós somos a escola, né? Então eu tenho toda a assistência, preciso agradecer o Salesiano Sorocaba, porque eu tenho uma assistência, a escola nos apoia. Então eles mandam pra gente como fazer, mandam vídeo e a gente interage com ele, faz lição. Essa semana... Você é professora dele, você é seu marido? Eu sou professora, Josias vai melhor que eu ele é mais criativo. Então essa semana a gente tem que fazer um submarino que ele caiba no submarino. E essa semana a gente vai todo mundo usar roupa de fundo do mar, porque ele vai entrar no reino das águas claras. Tá. Então a gente, né? Como a gente vai fazer, Josias? Vamos fazer assim, a gente prepara a aula dele, a escola nos ajuda, lógico, mas cabe a nós lá. Semana do dia 17, ele conseguiu ficar online com os amigos. Era o que ele mais pedia para a professora. Tia Fabi,
Posso ver meus amigos? Eu quero ver meus amigos. Então, eles abriram o telão lá na escola, a gente tinha o computador em casa, e ele falava, oi, Arthur, quando você vai voltar? Então, sabe, conversando, aquele dia foi difícil. Como é que você lida com essas dores, meninas? Com Sua fé. Minha fé. Eu não imaginava que minha fé fosse... Quando eu começo a duvidar dela, Deus manda um recadinho, uma força. E terapia. Sem isso, não dava. E meus pais, né? A fé que meus pais têm, eu aprendi com eles. Tudo que eles passaram com meu irmão, a gente tem que ter força. Nossa, muita força. Mas eu tenho anjos na minha vida, né? Pessoas que dão a mão pra mim e a gente vai junto. E a gente tá aí pra isso. E o que você tem aprendido com tudo isso? Como as coisas do dia a dia são boas. E tomar um café na padaria com as minhas amigas, almoçar fora, levar meu filho pra escola. Eu sinto falta. Entendi. De abraçar minhas filhas, beijar minhas filhas. Mas isso vai passar. E por isso a gente bate tanto na tecla da importância das terapias para ele estar pronto para esse remédio. Não é brincadeira, não, hein? Porque se ele não for para as terapias, ele vai ter perdas. Sim. Né? Então, ele precisa manter, né, um grande objetivo aí das terapias é manter o que ele tem. Então, assim, não pode ter perdas. Porque quando a gente fala progressivo, é que ele tem perdas de forças musculares com o passar dos dias, né? Até dias, né? Nem tanto tempo assim progressivo. Então, a gente tem que sempre estar trabalhando para que ele mantenha o que ele tem e nunca perca mais, né? Assim, tão rápido. Porque perder é progressivo, né? Assim, é evitável dependendo do medicamento. É isso que o medicamento vai estar fazendo. Né? Ele então, vai parar a progressão. O medicamento para a progressão, exatamente. para a perda. De onde vem esse medicamento? De onde que é? Americano, europeu? O que é? Hoje a Roche é representante dele aqui no Brasil, mas o laboratório Por que tão proprietário caro? é a Sarepta. Por que um produto tão caro desse jeito? Imagina o quanto eles não estudaram para chegar nisso. Eu imagino que realmente, né, é um divisor de águas. Deve ser então muito caro, assim, porque deve ser... Teve muito estudo para chegar nisso. Eu perguntei se essa distrofia ele é muito grande. Não é, né? É de cada quantas pessoas tem uma distrofia dessa? Deve ter uma cada... Eu não lembro. 350, não é isso? 250 mil? Eu acho que é alguma coisa assim. Eu não lembro agora. Tem a proporção exata, eu não Mas sei 350 mil pessoas, não é 350, né? Não pode ser. Não, assim, tem, né, assim, a gente atende, né, algumas Aqui em pessoas. Sorocaba, quantas sim. pessoas têm essa distrofia? 4. Os que não são elegíveis, né? Tem um que não tem, que o Exon não pode, porque quando o Elevides, ele é assim. Nós temos o DNA tem 72 ou 79 exons, eu confundo os números. E aí, se ele tiver defeito do 5 ao 9, né, ele não pode tomar o Elevides. Então, ele já sai daí, não pode usar o Ou Elevides. seja, essa pessoa está condenada. Sim, está. Se ele tiver contato com o anticorpo, dependendo do quanto alto está o anticorpo, ele não toma o remédio. Então, o Arthur passou por todas essas fases, o Exon dele é o 23. Não, Natália, você, além de saber, tudo bem, soube da doença, é um ponto. E depois passar por essa questão do DNA, para saber se podia, você sabia disso ou não? Não, Você teria isso tudo do Exon? Não, isso tudo é novo, isso não existe. Então, eu fiz um exame. Você soube, você falou parafusos. Não, existe tratamento. Putz, porque não, a primeira coisa que eu pensei não teve na época do meu irmão. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não, o remédio tudo bem, eu tô falando do DNA que você falou. DNA, não, tem que ser. Não, mas quando você faz o Exon, já sai qual é o defeito. O dele é o 23. O que o Elevides vem? Ele vem, passa um branquinho e faz um 23 artificial. E daí ele produz a distrofina. E vai até o 79, 72, que é o final do DNA. Então o DNA dele No produz caso tudo dele que deu, precisa. ok. Ok, ele tem Mas se ele todos. tivesse defeito do 5 ou 9, ele não teria... Não, que é um Não dos poderia, meninos que é aqui. um dos meninos, aqui de meninos Sorocaba. é assim, que é o de Sorocaba. E tem um outro também que passou a idade, tem um de Piedade que pode também e fez a perícia há pouco tempo e está esperando também. E tem idade do Arthur. Tem idade do Arthur. Você tem contato com toda essa gente? Existe um grupo, né? Hoje em dia, com a internet, a gente tem um grupo do Brasil inteiro, onde os pais falam, e aí você... Tem bastante gente no Brasil, Natália?
22, uma coisa assim, que é o Brasil inteiro. 9 pessoas? Dos elegíveis. Que daí tem os mais velhos, que passou de 7 anos e 11 meses não pode mais tomar, porque não vai ter mais o efeito. Por isso a pressa. Nós temos, né, lá na universidade onde eu sou supervisora, a gente tem um menino, menino não, né, ele já é adulto, né, faz uso de um outro tipo de tratamento que está dando essa sobrevida para ele, mas ele não é elegível para esse tratamento aí, né, mas ele tem 20 e poucos anos, 26, por aí mais ou menos, né, então tem algumas pessoas que têm a distrofia, né, mas não tem a indicação para esse medicamento, né? Então, esse número que ela está falando é para as pessoas que vão estar fazendo essas avaliações para ver se podem ou não tomar o medicamento. Né? E nesse período que não tem o medicamento, como é que as pessoas podem ajudar, por exemplo, a contribuir para que haja um processo de melhora ou de uma forma de reabilitar a pessoa com a questão da distrofia? Na verdade, todos os indivíduos diagnosticados com distrofia muscular de Duchenne precisam de terapia. Precisam de fisioterapia. O governo banca isso? Isso aí para quem tem um pouco de dinheiro... Então, existe o tratamento no SUS, mas a gente sabe como é, né? Então, a fila de espera, enfim, existe. A gente não pode dizer que não existe. Existe as clínicas escolas, né? Então, a Célia trabalha numa dessas clínicas que dá todo... né? Suporte, atendimento gratuito para a população. O suporte. Né? Não só para essa patologia, como várias patologias, né? E aí existe o particular e convênios. Então, mas assim... O convênio já ajuda bastante, né? Sim. Só no Brasil são 53 milhões de pessoas que têm... Se não tivesse o plano de saúde, por falar em plano de saúde, vamos falar da Unimed já um pouquinho, colocar na tela para mim, aproveitar que estou aqui, falar do meu patrocinador, que é a Unimed, está com a gente o ano inteiro aqui. Então, ela é responsável para trazer tantos médicos aqui, né, profissionais, para falar um pouco sobre a questão de saúde, sobre patologias. Você falou de plano de saúde e o quanto é importante você ter um bom plano de saúde, né? A Unimed de Sorocaba hoje tem o melhor hospital entre as Unimedes do Brasil, sem dúvida alguma, mas entre um dos melhores hospitais da América Latina está aqui em Sorocaba. O hospital da Unimed hoje é impressionante, né? Tem uma capacidade de atendimento com os postos, as unidades, né, de atendimento na região, os postos de saúde, postinhos, né, para atender aos clientes. Então, hoje eles têm um trabalho muito grande, muito forte, a demanda dos clientes da Unimed. Então, eu queria até agradecer a Unimed. Pode passar o hospital para a gente, para mostrar um pouquinho do hospital, por favor? A estrutura hospitalar. Olha pra gente. Bem-vindo ao Centro Cirúrgico do Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. Nossa capacidade de cuidar aumentou, com mais qualidade, segurança, pioneirismo e humanização. Uma infraestrutura inovadora para atender mais e melhor. Hospital Unimed Sorocaba, Dr. Miguel Soeiro. De mãos dadas com a tecnologia, de braços abertos para você. Mais uma vez eu queria agradecer a Unimed pela chancela do patrocínio do Rui Quer Saúde, que nos proporciona aqui trazer profissionais de várias, inclusive já fisioterapeutas vieram aqui, eu não sei quem, né? Mas já veio, né? É tanta gente aqui, são 3 anos, todo dia eu faço podcast, então você fica... Né? E de quinta-feira a gente só fala de saúde, né? E de segunda-feira a gente fala de espiritualidade. Só que a gente fala de espiritualidade bem aberta, né? Então, hoje em dia, tem crescido muito, né? Sim. E, então, mais uma vez, obrigado à Unimed aí pelo sucesso, né? Uma das maiores Unimedes do Brasil hoje, a maior referência, né? Com seus desafios, obviamente, que todo mundo tem, mas para atender quase 200 mil vidas hoje na região é impressionante, né? E se não fosse os planos de saúde para desafogar o SUS, imagine só como é que seria. Por pior que seja o nosso sistema de saúde, acho que talvez nós sejamos um dos únicos no mundo que tem essa gratuidade para a população, né? Por maior que defeito, nós temos que... Acabei de voltar do Paraguai, por exemplo, lá é complicada a saúde das pessoas, viu? Nós temos muitas pessoas. E aí, o que eu acho, o SUS, ele tem profissionais de qualidade, de muita qualidade, mas ele não dá conta
da demanda. Atender todos. Então, eu acho que a maior dificuldade do SUS é essa, é a fila de É espera. falta de gestão, acho, né? Eu acho que é falta de gestão. A verdade é porque dinheiro para a saúde nós temos no Brasil. Mas falta uma gestão boa, né? De profissionais. profissionais a mais para atender o número Sim, de pessoas sim, que sim. necessitam. A demanda é grande. Por isso que os diagnósticos são tão tardios. Pelo tempo de espera de um médico, tempo, né, de espera de uma consulta, ou de um exame, do resultado do exame. Você imagina se alguém encaminhar, igual você está super bem assessorado. Você deve ter um plano de saúde ou ter uma condição financeira e vai e resolve, né? Mas não é todo mundo que tem também. Eu vejo que o DMD, né? São poucas as pessoas que têm. Imagina se tivesse uma demanda grande pelo recurso. Mas também tem outras doenças raras também. Que eu Outras falo que não... porque tanto eu sou grata dentro de tudo, eu ainda sou muito grata. Porque por ter condições de encontrar profissionais, de ter um plano de saúde e de ter pessoas. O mundo é feito de pessoas, né? E a gente precisa dessas pessoas para nos ajudarem a chegar a algum lugar. Você sente, Natália, que as autoridades estão ouvindo? Estão dando... Não estão. Nós colocamos até outdoors, a gente ganhou de um casal de empresários ali de Sorocaba. Outdoors, a gente colocou em alguns lugares. Certo. E colocamos em Brasília também. É muita burocracia para chegar, né? E não dá para eu falar para a doença do meu filho, espera um pouquinho que a burocracia está indo ali, que daqui a pouco, né? Desesperador, né? Sabendo que você tem uma cura ali na frente, você não pode, isso. né? Você não consegue chegar nela. A gente fala, meu marido fala muito isso, a gente ganhou na loteria, mas não pegamos prêmio. Nós ganhamos na loteria o remédio do nosso filho, né? A liminar, mas a gente ainda não recebeu. Essa liminar foi do juiz aqui de Sorocaba? Sim, primeira vara. E depois, qual que é o processo agora, o andamento? Agora depende do Ministério da Saúde. Existe uma discussão processual, que aí isso é com a advogada ali, mas existe a liminar. Então, a gente, em primeira instância federal, a gente ganhou. A gente precisa que ela seja cumprida. E quem autoriza? É Brasília que autoriza? Ou é aqui no regional aqui deles? É o Ministério da Saúde, vai para Brasília. Vai para Brasília para autorizar. Alguém tem que dar uma canetada lá, né? Depende de lá. E essa é a dificuldade, que eles não estão sabendo fazer esse equilíbrio entre os meninos que estão no limite da aplicação e os que estão perdendo músculo diariamente. Eles não estão sabendo equilibrar. Meu Deus do céu. Todos precisam. É uma decisão. Todos precisam. Difícil, É né? difícil. Não dá para tirar no palitinho. Não dá, todos precisam. Isso precisava chegar para todo mundo assim, para ontem. É por isso que eu estou fazendo tanto barulho, para enxergarem essa causa, enxergarem essa doença, esse tratamento. Eu fico imaginando a sua força, sua do seu marido, para levar tudo isso adiante, né? Porque não é brincadeira não, hein? A gente, para ter uma criança normal, eu não sei se é normal, sim. que a gente fala, né? Eu sei lá como é que tem uma linguagem na saúde, tem tudo uma comunicação mais correta, né? E a gente no dia a dia fala assim, uma criança do dia a dia. Uma patologia que realmente. Então, e para quem tem uma patologia existe uma dessa em casa? espiritualidade grande, não, né, principalmente da família, mas nós terapeutas, nós também precisamos ser fortes, né? Sim. Para atender também todas essas crianças, porque a gente sabe o prognóstico da patologia, então a gente tem que estar sempre ali em alto, né? Nossa energia alta, para que a gente sempre incentive porque, assim, essas pessoas a hoje continuar, né? a Natália, ela sabe sobre a patologia, ela sabe o que pode acontecer por conta do irmão dela. Mas a gente tem outros casos que a família não tem essa noção, porque não teve, né, outros casos na família. E não tem nem Então, acesso a isso. informações E a gente maiores, sabe o que às pode vezes. acontecer, né? Então, dentro do nosso conhecimento técnico e científico, a gente sabe o que isso pode gerar. Então, a gente fica, assim, tem que ter realmente uma espiritualidade, a gente tem que ter, né? Então, assim, muita garra para continuar ajudando esses pacientes, essas crianças. Por isso existem as especialidades, né? Sim. Não são todos os fisioterapeutas que conseguem trabalhar com a neuro, sim. né? Não são todos. Então, isso cada fisioterapeuta tem o seu porquê, né? De estar na área. Mas a área da neurologia é linda, é muito linda. Eu também. Você está fazendo barulho, né, Natália? Tô fazendo barulho. A minha ideia é chegar em influencers, em artistas, pra gente fazer barulho mesmo. O que eu peço hoje sigam as redes sociais do Arthur, que é Arthur Sorocaba, tá e passando, compartilhem.
E compartilhem, sempre, todo dia, quantas vezes você puder, compartilhe, que isso vai chegar em algum lugar. E ele tem um vídeo que ele fala, eu vi alguma coisa, acho que na internet, tem um um videozinho vídeo dele, né? que ele pergunta, cadê meu remédio? Coloca o Instagram do Arthur para finalizar, e aí preparar uma mensagem aí para a Natália finalizar para a gente aqui, né? Alguém tem compromisso aqui, né? Agora, né? Tem compromisso. E assim, eu queria só falar uma coisa, Claro. o quanto a Natália fala que tem anjos e o quanto a gente, dentro da fisioterapia, né, o que eu posso dizer, mas dentro do processo de reabilitação, o quão é importante a gente ter famílias engajadas como a família da Natália. Né? Porque assim, eu sempre brinco que uma andorinha sozinha não faz verão. Com certeza. Então, a fisioterapia sozinha, ela não faz nada. Então, a gente precisa de toda a equipe multidisciplinar e do engajamento da família. Com certeza. Né? Então, a gente tem isso com a Natália, com o Josias, e isso faz toda a diferença no processo de reabilitação. Acho que tá para cima. Tá para o cima. vídeo. Aqui tem um vídeo ali, ó, passou. Natália, para quem está com uma criança em casa, acabou de saber que tem essa síndrome, né? O que você disse para essa pessoa? Qual é a orientação que você dá para sua mãe? Que não teve, no teu caso, você teve infelizmente, uma infeliz experiência, né? Sim. Com o seu irmão. Eu tive uma escola, né? Você teve uma Eu escola, vi meu né? irmão nascer e enterrei meu irmão. Ai, meu Deus do céu. Mas o que eu digo é que nós somos especiais para termos filhos assim. Então, força e fé, que a gente vai conseguir, a gente vai chegar lá. A gente vai conseguir esse remédio e a gente vai mudar essa história. Primeiro, já agradecer por existir o remédio, porque não existia até... Nossa! O médico falar para mim, existe aí o Quando que você soube da doença do Arthur mesmo? 21 de agosto de 24. Já tinha o remédio? Tinha, mas não no Brasil. Foi aprovado em dezembro. E aí, quando você soube que foi lá no Brasil? Nossa, foi uma festa. Uma alegria. Mas como é que chega nele? Essa dificuldade de chegar nele. Eu não tenho 17 milhões. Não tenho como chegar nos 17 milhões. Mas ele existe, então é o que nos move. Ele existe, a gente vai chegar nele, ele vai tomar esse remédio. Não, com certeza. E todos os outros que precisam desse remédio. Quem é aqui? Essa é a Isabela Fiorentino. Solta o vídeo dela. Qual o vídeo dela? Por favor. Nossa, eu cruzava tanto com essa mulher em São Obrigado Paulo. a pagar o valor do medicamento e eles não Linda, pagaram, né? tinha que ter pago no dia 7. Ele tem que pedir para uma pessoa que tem uma influência, que tem um nome. Eu não consigo entender, juro, eu não consigo entender o absurdo disso. Ele precisa de mim para dar visibilidade para o Ministério da Saúde pagar algo que ele foi obrigado a pagar. Só que ele não pagou. Só que essa criança depende desse remédio. Esse remédio tem que ser aplicado até os 7 anos de idade. Então, a gente não precisa doar para vaquinha, não precisa fazer corrente, nada. A gente só precisa postar, marcar todos os arrobas que eu vou deixar aqui e fazer uma pressão para eles pagarem esse bendito remédio. Assim, ele entrou com o processo, ele ganhou a liminar na justiça no STF. O Ministério da Saúde deveria ser obrigado a pagar o valor do medicamento e eles não pagaram, tinha que ter pago no dia 7. Ele tem que pedir para uma pessoa que tem uma influência, que tem um nome. Eu não consigo entender, juro, eu não Já consigo foi entender essa, o pode por outra. absurdo disso. Cadê o do Arthur? Só pra gente ver o Arthur. Eu queria ver o dele, tá? Vai em Reels, acho que. Tá será no que Reels, no Reels. Que tá lá? Cadê o vídeo? Que foi o Josias que. O Josias é parceiraço, assim. Onde é que tá o dele? Ele tá na escada. Não, o Falcão também mandou vídeo pra gente, ele nas atividades. Aqui é o vídeo dele? Mas ele falando, não tô. Não. Tá. Não é esse. Não é. Bom, Por que ele enfim. não tá? Tem ali ele na escola. aonde? Essa aí é a escola. Ele com Aí a foi o amiguinha. vídeo dos amigos. Os amigos da Vamos escola. ver, solta aí. Amigo é coisa vazia, debaixo de 7 chaves, dentro do coração. Assim falava a canção que na
legal, né? Veio um por um conversar com ele. que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou a lembrança e o outro não. Amiga, coisa Que graça. pra si. Agora ainda bem que já tem a liminar, ainda bem que já tem, vamos pensar sempre pro lado positivo. Sim, a gente né? tem a liminar, a gente... Já tem a vacina, você já tem a experiência, você está apoiado por grandes profissionais, né? Só as 2 feras aqui já é bastante, né? Tem o seu neuro, tem a cardiologista, tem o pneumo, né? Tem todo mundo lá, o afono. Tem até um vídeo do Dr. Fernando Gross-Klaus que eu enviei, onde ele explica o que é que o Elevides faz, o que ele... Quem que é o doutor? Fernando tá aí? O vídeo? Se você quiser ir embora para ser mais liberado, tá liberado. Você passa por trás, aí que oração dela ali? 10 para 6. Ainda Vai 10 dar minutinhos a Tá tempo. bom, então tá bom. Não quero atrapalhar você, não. Esse é o neuro dele, É o Dr. neuro. Luiz Fernando Um Gross-Klaus. abraço. Preciso trazer ele aqui uma hora aqui de Sorocaba? Não, ele é de São Paulo. Tá. Mas se ele quiser vir, tá convidado. Todos, sou Luiz Fernando, médico neuropediatra, especialista em doenças neuromusculares. Hoje a gente vai falar sobre distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença que afeta todos os músculos do corpo. Em teoria, ela só pega mais meninos e a doença começa com os primeiros sintomas por volta de 3, 4 anos, com uma dificuldade de subir escada, com quedas frequentes e vai progressivamente piorando. Por volta dos 10, 11 anos, a criança para de andar e fica restrita à cadeira de rodas. Existem sim alguns remédios que podem ajudar ou até mesmo prometem parar a evolução da doença. Hoje o tratamento é feito com corticoides, deflazacort, prednisolona, que retardam um pouco a evolução da doença. Porém, existe um medicamento chamado Elevides, que é uma terapia gênica, ou seja, vai fornecer um gene que vai produzir a proteína que está faltando no Duchenne. Essa proteína chama-se distrofina. E esse remédio hoje, a ideia dele é paralisar a evolução da doença, ou seja, a criança pode não perder a marcha nos próximos anos se usar esse remédio. É um remédio extremamente caro, na faixa de milhões de euros, E existem outros, por exemplo, o Ginovstat, por exemplo, que ele não promete realmente parar a evolução, mas é uma solução também para os pacientes cadeirantes, que ele retarda mais ainda a evolução da doença. Então, ou seja, ele não para a evolução da doença, ele apenas atrasa o relógio dessa doença, fazendo com que a criança, ainda que evolua, mas com menos déficit e menos dificuldade ao longo dos anos. Bela explicação. É ele que... Para quem já está com uma idade um pouco maior, porque o que fica cadeirante, porque vai ficando... Ele não tem forças, né, Deve- para se manter em pé. Isso quando ele tiver uma idade mais adulta. 10 anos. Nem Não, tanto. 10 anos. 10 anos já. Hoje, quando a criança anda, eles Por chamam volta. de deambulante, né? Deambulante. Deambulante é a criança que anda. A partir A daí- criança ela começa a ter dificuldade de fazer trocas posturais, que a gente chama, né? De sair do chão, ficar em pé. Então, existem alguns sinais, que é o sinal de Gowers, que a criança ela se apoia no corpo para poder usar a musculatura extensora e ficar de pé. Então, ele começa a apresentar cada vez mais esse sinal, apresentando cada vez mais dificuldade de se movimentar, e ela vai deixar de ficar de pé e de andar. Vai para a Isso cadeira é de rodas. rápido. Isso é rápido. Essa Aí tem progressão. essa outra medicação, essa não é tão cara como a...
Tão cara quanto. É, também? É. E esse é para os que não podem tomar o Elivides, tem Toma esse. esse. Mas hoje Só retarda, não garante a cura 100%. Eles não falam cura, né? Porque ele continua sendo portador da DMD, mas ele para a progressão. E uma coisa que as crianças que tomaram, você vê a diferença deles subindo a escada, pulando, ver eles pular em cama elástica. Cada vez que eu vejo uma dessas coisas eu me emociono muito, porque eu tô vendo ali a esperança, eu tô vendo ali, fico feliz por cada criança e espero que logo seja a vez do meu. Será? Já é. Determina assim, né? Porque sim, a fé é determinante, né? A gente já agradece, né? Eu vi um vídeo de uma menina entrando numa loja e ela é vendedora da loja é uma lojinha de doce, alguma coisa. Ela entrou e acho que a dona estava gravando e ela fazendo, agradecendo pelas vendas do dia já. Já agradecendo pelas vendas que nem aconteceu. Você acredita um negócio desse? Oh, meu Deus do céu, não caiu da minha máscara aqui, meu Deus do céu. Viu? E aí, ela estava agradecendo antes, né? Essa é a verdadeira fé, a gente agradece antes de receber já, né? Com certeza. Sim. Né? E aí, entendido tudo isso, a gente tem a experiência que são os pequenos detalhes onde estão as grandes riquezas, né, Natália? Exatamente. Não é isso? Eu falo que depois que passar isso, eu vou à inauguração de tudo que tiver, eu tô lá no meio. Ainda pro Josias, que é uma pessoa que é muito comunicativa e fala e tal, mas é o meu parceiro de vida e que eu tenho que agradecê-lo também. Estarmos juntos, enfrentando isso e ficando fortes, cada vez mais fortes. Que bênção, viu? Que vocês continuem com esse exemplo de vida. Amém. Que Deus abençoe muito vocês, né? Jesus está nessa com vocês aí, né? Com certeza. Ele tem um propósito. E esse trabalho que você está fazendo de levar isso para o Brasil é uma missão, né? É uma missão. Ajudar que as pessoas não podem perder a esperança, jamais, né? Sim. Até a última hora. E entender que nesse processo, cada alma tem a sua evolução aqui, tem o seu propósito, né? Sim. O Arthur já nem bem nasceu, já está com o propósito dele. Em atuando. Ele veio porque ele quis, né? Ele veio porque ele quis, como ele quis. Escolheu o pai, a mãe queria, tudo. Até a doença que ele teria para poder... Ele veio porque quis, da hora que quis, do jeito que quis. Nada por um acaso. Nada por acaso. Tudo você tem um propósito. Sim. Né? Olha, falamos aqui da distrofia muscular, né? Do Duchenne, a DMD conhecida, do caso do Arthur Jordão Lara, aqui da cidade de Sorocaba. Temos aqui 4 casos, você falou, né? Aproximadamente, na Sorocaba. Agradecer aqui as meninas que fazem parte da equipe multidisciplinar, né? Sim. No caso, a Célia Maria Eurita, que é especialista em fisioterapia aquática, e a nossa querida Andréa Castanho, também, uma com 32, outra com 30 anos de carreira. Só não aparenta, viu? Mas vocês estão começando agora, não aparenta. Que bom, né? Que é especialista em fisioterapia neurofuncional. Já demos uma aula, demos uma explicação do que é, né? Foi bom, né? Uhum. Foi bom o assunto, mas ao mesmo tempo a gente fica chateado, mas fazer o quê? Faz parte, né, do processo. E aí deixar para a Natália, aliás, se você puder dar um like, a gente agradece mais uma vez, né? Comentar isso aqui, compartilhar com as pessoas, que é super importante. A gente não sabe, quando uma criança está tendo um problema de desenvolvimento corporal, principalmente, acho que é mais corporal do que... A gente, hoje em dia, a rede social, ela facilitou um pouco para as famílias, né, sobre o desenvolvimento da criança, né, então, mas vale o alerta. Então, se você tem uma criança que está diferente, né, que cai muito, que você percebe ali que tem algo, vá ao médico, busque informação, procure, não é procurar pelo em ovo, mas é procurar ajuda, porque tudo que se começa, pagar até uma consulta para um neuro, né? Tudo que se começa precocemente, qualquer intervenção que vai, né, antes aí, né, então de forma precoce, os resultados eles são melhores. Então fica aí, eu acho que um alerta, né? E não só para distrofia, né? Não, assim, para atraso de desenvolvimento. Um atraso de desenvolvimento. Né? A gente pode prevenir. Porque a gente pode ter uma criança também com quedas, com dificuldade de rolar, de sentar, e que não é distrofia, é uma outra patologia. Sim. Então, as famílias elas precisam ficar de olho, né, no desenvolvimento dos seus filhos. Não ter medo. Das crianças. Não ter medo de... Não ter medo. Isso, do que você vai enfrentar, vai, porque se você tem, é porque você consegue. Exatamente. Cuidar e ir atrás de um tratamento. E quanto antes, melhor. Com certeza. Muita saúde
Acho que é o mais importante, né? Sim. Saúde. Saúde vem em primeiro lugar, não tem Saúde como. para enfrentar É, as diversidades. certo. Muito da crescimento vida. espiritual, né? Para entender todo o processo. Sim. E que... Eu acho que espiritual é até acima de tudo, porque se você está bem espiritualmente, você não adoece o corpo, né? se mantenha na elevação, na frequência elevada aí, né? Exato. E com certeza, logo você já vai... Você já está dando, mas logo você vai contemplar 100% a sua glória aí, né? Amém. Não é verdade? Eu vou mais. Logo estaremos aqui de volta. Olha, eu tô me convidando de volta para voltar. Aí traz o Mas Arthur. estaremos aqui de volta para isso mesmo, Profetizando. né? Pra gente... Agora o Arthur já se está convidado, o Arthur. Dá um beijo, né, Arthur? Ele queria vir. Eu falei, não, Arthur, você vai derrubar o estúdio. Pra gente contar como é que foi tudo isso, né? Essa experiência do Elevides, né? A experiência dele sem máscara, sem nada, né? Voltando pra escola, né? Nas terapias. Muito legal. Né? Então, eu acho que é isso Mais que a um gente vídeo, quer. tudo bonitinho. É isso que a gente quer. Desde a hora que foi tomar... Não, vai ser... É uma injeção? Ela é intravenosa e é uma ampola por quilo. E é tão importante também eles não engordarem, né? Para não ser tanto. Tanto que ele mudou o corticoide dele, ele deu até uma crescida, né? Esses dias ele deu, até meu vizinho falou. Incha a pessoa, né? É para não inflamar. Então a gente conseguiu um outro corticoide agora. Na justiça também, mas a gente conseguiu, isso não é âmbito federal, mas aí a gente conseguiu e a gente já viu diferença nele. No começo foi difícil, né? Nos primeiros dias ele... A adaptação dele. E aí foi eles me difícil. explicaram que é como se fosse uma vacina. O Dr. Luiz Fernando me deu uma aula de proteína, que é uma vacina, só que essa forma fora. E daí ele entra, enquanto o Elevides forma dentro da proteína. Uma aula. É uma aula que a gente Muita luz e paz. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, muito obrigada a Fico vocês. feliz de poder abrir as portas aqui para que você pudesse falar um pouquinho. Muito obrigado, viu, Célia? Eu que agradeço. Obrigado, Eu agradeço. André, por ter visto você aqui, viu? E parabenizar vocês pelo lindo trabalho que vocês fazem lá. Continuem nessa missão. Obrigada. E sinta-se vitoriosa já. Receba a glória, minha amiga. Amém. Obrigada. É isso que é mais importante, né? E agradeço é a isso. oportunidade. A Priscila, minha amiga, madrinha do Arthur também. E a gente vai conseguir. Um abraço para o teu pai, Jordão. O nome da tua mãe mesmo? Obrigada. Silvana. Silvana, um abraço para ela também. Obrigada. Josias, né? Teu maridão. Josias, Né? E as meninas? Isadora e Isabela. Isadora e a Isabela é uma que quer... Tem microfone? Eu posso ir, mamãe? Que legal. Ela gosta. Você é bem desenvolta também, né? Você é bem desenvolta. Aprendeu a ser, não era? Aprendi. Tudo de bom para vocês, viu? Obrigada. Qual é o nome da sua menina? Ana Marie. Ana Marie. Um abraço, Ana Marie. Tchau, gente. Um grande abraço. Fica com Deus. E vamos em frente, porque a vida é uma maravilha. Independentemente de qualquer situação, a gente precisa sempre ver o lado bom, mesmo nas coisas ruins, né? Com certeza. A vida é o que os olhos enxergam, como diz Jesus Cristo. Um grande abraço.